Você sabe ler um teste de pré-temporada? Porque dá para saber sim, viu? Dá para saber se a equipe está bem, se a equipe está com dificuldades e não é só olhando a tabela de tempos. Ok, pode olhar, mas em um momento bastante específico e lembrando de alguns passos que eu vou trazer aqui. Fica comigo que eu vou explicar como ler um teste de pré-temporada da Fórmula 1. Aliás, eu vou estar no Bahrein ajudando vocês a fazer essa leitura de lá também, porque tem um ingrediente que vem de lá que é muito importante. Primeiro, pode esquecer essa história de esconder o jogo. São só 3 dias, não tem nem tempo para esconder o jogo. E a gente tem várias informações hoje em dia, então não dá para cair nessas jogadas que existiam realmente no passado. A gente tem até câmera on-board, então não faz muito sentido essa história de esconder o jogo. Uma equipe vai dando indícios ao longo do teste de que eles estão bem, e às vezes isso até não aparece nos tempos de volta na primeira parte do teste. Por quê? Eles estão fazendo testes aerodinâmicos, quando eles estão com aquelas grades no carro, os pilotos não estão tirando o máximo que eles podem do carro, e esse momento é muito importante porque eles estão conferindo se os dados que eles pegaram lá na fábrica, se eles estão sendo traduzidos da mesma forma na pista. E isso pode demorar um dia e meio, depende de como for. Mas se o carro estiver constantemente na pista e sem ter problemas, isso já é um ótimo sinal para as equipes. Depois, eles geralmente vão para o acerto, né, testando diferentes acertos. Então, às vezes, o piloto pode ter um pouco mais de dificuldade. Isso não é um mau sinal per se, porque ele pode estar testando coisas diferentes. E depois, eles podem ir para uma simulação de corrida e depois para uma simulação de classificação, e aí que as coisas ficam interessantes. E por que a simulação de classificação é importante? Para o lado do piloto, ela é muito importante porque ele precisa sentir como o carro vai responder quando ele está com pouco combustível, com o pneu mais aderente, o pneu mais macio e também com o modo de motor mais agressivo. Ele sentir se o carro, ele pede coisas do carro e o carro responde, e se não, aí sim ele vai ter um carro mais lento, ele vai ter problemas. Então, para o piloto é muito importante sentir isso. E para a gente é um momento importante porque isso vai acontecer mais ou menos ao mesmo tempo. Os pilotos vão para a pista ao mesmo tempo para fazer essa simulação de classificação. Por quê? Eles vão tentar estar na pista no momento de maior aderência da pista, que vai ser no final. Esse final é diferente dependendo do piloto, né? A gente sabe que no teste de pré-temporada, cada equipe só pode usar um carro. Então, o piloto pode ter a sua última experiência com o carro na pré-temporada ou no final do segundo dia, ou dependendo de como for a escala da equipe, isso vai acontecer no final do período da manhã do terceiro dia ou no final do período da tarde do terceiro dia. Sempre, se você for comparar pilotos da mesma equipe, você tem que levar isso em consideração, porque no final do período da manhã, geralmente a pista vai estar muito quente em relação ao que ela vai estar no final da tarde, e ela vai estar menos emborrachada também. E isso sempre vai dar uma diferença entre companheiros de equipe. Então, é difícil avaliar como está um companheiro em relação ao outro, mas com as equipes dá para a gente fazer uma comparação, sim, e a melhor comparação é você fazer entre os pilotos que estavam na pista ao mesmo tempo, pelos mesmos motivos. Mas tem um outro fator que eu gosto da ideia mais old school de como ver quem tá bem mesmo durante um teste de Fórmula 1. Quando chega a hora dessas simulações de classificação, eu vou para a beirada da pista e eu consigo ver ali quem corrige mais, quem corrige menos, quem está forçando, quem tem mais folga, para quem está vindo o tempo de volta de um jeito mais natural, quem consegue reacelerar primeiro. Todas essas informações de observação mesmo na beirada da pista são muito importantes para a gente entender um teste. E quais são os sinais de que a equipe não está muito bem? Se eles ficarem muito tempo naquela primeira fase de avaliação de aerodinâmica, isso quer dizer que os dados de correlação não estão batendo e eles estão tendo que conferir de outras formas também. Eles acabam pulando algumas fases do teste e isso vai piorando a preparação deles antes da primeira corrida. Então é isso.
Você vai colocando tudo dentro de um caldeirão, coloca o tempo de volta só pensando nessas variáveis que eu comentei, lembrando que se a gente pegar o combustível, o tipo de pneu, o modo de motor, você pode ter uma diferença de segundos, de 10 segundos da volta de um carro para o outro. E a gente sabe que a Fórmula 1 está muito mais competitiva que isso, está todo mundo dentro do mesmo segundo. Então, deixe um pouquinho a tabela de tempos para lá e confia. Confia no processo desse caldeirão de informações que você vai saber com certa segurança como vai começar a temporada lá na Austrália.